Olá, galera do primeiro ano, aqui novamente com vocês é o professor Alan Maia e na aula de hoje vamos dar continuidade ao que a gente estudou na aula passada. Na aula passada eu comecei citologia com vocês e observamos que a célula é formada por três partes: membrana, citoplasma e o núcleo. Na aula de hoje eu vou falar um assunto especial para vocês sobre membrana plasmática, ok? Vamos iniciar nossa aula. Então, membrana plasmática. O que é que a gente pode falar sobre a membrana plasmática? O ponto principal da membrana plasmática é a constituição dela. De que é que a membrana ela é constituída? Membrana plasmática, ela pode ser chamada sobre membrana citoplasmática, ela pode ter o sinônimo de plasmalema e o próprio nome já diz, membrana celular e membrana plasmática. Então, se você encontrar na prova, membrana citoplasmática é membrana plasmática, plasmalema é a membrana plasmática. Então, o ponto principal da membrana plasmática é visível somente ao microscópio eletrônico. Na aula passada, eu falei para vocês que para se ter o estudo de citologia, o estudo da célula, o ponto principal que a gente tem que ter é uma ferramenta. E essa ferramenta ela é conhecida por microscópio. E o microscópio, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um microscópio óptico e ele pode ser um microscópio eletrônico. Esse microscópio óptico, ele tem feixe de luz. O poder de resolução dele é até 100 vezes. Mas a microscopia eletrônica, que o feixe dela é de elétrons, o poder de resolução dele é bem maior. Então, quando a gente fala de membrana plasmática, para a gente reconhecer a membrana, é através do microscópio eletrônico. Outro ponto importante, a membrana plasmática, ela está localizada em qualquer tipo de célula, tanto célula procariótica quanto célula eucariótica. Componente da membrana plasmática. Qual é o componente da membrana plasmática? Primeiro componente dela, formado por uma bicamada fosfolipídica. Então, a membrana plasmática, ela tem uma bicamada fosfolipídica. O que vem a ser essa bicamada fosfolipídica? É formado por lipídio e o fósforo. Outro ponto importante da membrana plasmática: colesterol movimentando-se entre aos fosfolipídios e confere maleabilidade da membrana. Então, outro componente importante da membrana é o colesterol. Além dela ser uma bicamada fosfolipídica, ela tem o que a gente chama de colesterol. Outro ponto importante da membrana como componente, proteína. Ele tem a proteína periférica e ela tem a proteína integral. Então, a membrana plasmática, ela tem fosfolipídio. A membrana plasmática, ela apresenta um colesterol. E a membrana plasmática, ela tem uma proteína periférica e ela tem uma proteína integral. Qual é a diferença dessa proteína? Periférica é aquela proteína que não atravessa a membrana, ela fica na periferia. Proteína integral, que atravessa a membrana e criam canais por onde ocorre passagem de soluto. E por último, componente glicoproteína, glicolipídio na superfície, formando o que a gente chama de quê? Glicocálise.
Então, qual é o componente da membrana plasmática? Fosfolipídio, uma bicamada de fosfolipídio, colesterol, 2 tipos de proteína, uma proteína periférica, uma proteína integral. E também podemos encontrar na membrana plasmática o que a gente chama de glicocálice. Está aqui a imagem da membrana plasmática. O que é que eu posso dizer aqui a vocês? Proteína periférica. Olha a proteína periférica aqui, ó. Proteína integral. Olha a proteína integral aqui. A proteína integral, ela vai formar um canal. Ela vai estar por dentro da membrana. Já a periférica, ela não vai para dentro da membrana. Outro ponto importante que a gente viu, colesterol. Glicolipídios, glicoproteínas, que vai ser formado o que a gente chama de glicocálice. E aqui vamos ter a bicamada de fosfolipídio. Então, essa estrutura aqui é a constituição de uma membrana plasmática. Onde é que a gente vê essa membrana plasmática? Através da microscopia eletrônica. Então, a microscopia eletrônica é o que a gente vai ter para identificar a membrana plasmática. Agora, além da constituição da membrana plasmática, vamos ter as propriedades da membrana. É muito cobrado em prova de vestibular que vocês vão realizar. Qual é a propriedade da membrana plasmática? A primeira propriedade que a membrana plasmática tem, permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? É a capacidade que a membrana possui de selecionar as substâncias que entram e que saem da célula. Então, quando a gente fala permeabilidade seletiva, a membrana, ela tem a capacidade de selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula. Então, a membrana, ela atua como sendo um porteiro. Porque ela vai selecionar a quantidade que entra e vai selecionar a quantidade que sai. Então, a membrana, ela tem a permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai. Outra propriedade da membrana, baixa tensão superficial. O que é a tensão superficial? Devido à grande maleabilidade da membrana. Tensão superficial é como se fosse um colchão, que ali ela vai o quê? Ter a maleabilidade. Então ela é mole. Por isso que ela tem uma baixa tensão superficial. Outro ponto importante da membrana plasmática, resistência elétrica. Então a membrana plasmática, ela tem uma resistência elétrica, devido à presença dos fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade. Então, a membrana plasmática, ela tem permeabilidade seletiva, ela tem baixa tensão superficial e ela tem uma alta resistência elétrica. Outra propriedade, alta resistência mecânica. Quando ela fala alta resistência mecânica, é devido à sua plasticidade. Então, ela tem uma alta resistência mecânica. Regeneração. A membrana plasmática, ela tem um poder de regenerar muito rápido. Até certos limites, a membrana consegue se reconstituir. E elasticidade. As moléculas de fosfolipídios e colesterol presentes na membrana tornam a estrutura maleável. Dessas propriedades, quais são as mais importantes? Regeneração e permeabilidade seletiva.
elasticidade também às vezes cai nas nossas provas. Então a membrana plasmática ela tem um poder muito forte de selecionar. Por isso que ela é seletiva, semi-seletiva. Agora, a gente vai falar da membrana plasmática a respeito do transporte que ela realiza. A membrana plasmática, ela tem dois grandes grupos de transporte. Ela tem o transporte passivo e ela tem o transporte ativo. Quando eu falo transporte passivo, ocorre sem gasto de energia. Primeiro ponto do transporte passivo: não ocorre gasto de energia. A energia, na biologia, o termo técnico é chamado de ATP, adenosina trifosfato. Se você vê essa palavrinha ATP, você já sabe que está relacionado com energia. Pela célula, apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana. Existem três tipos de transporte passivo. Existe a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Então a membrana plasmática, ela tem transporte passivo e ela tem o transporte ativo. Transporte passivo, não ocorre gasto de energia. É dividido em três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. É isso que a gente vai estudar. O que é uma difusão simples, o que é uma difusão facilitada e o que é uma osmose. Vamos dar início à difusão simples. Quando eu falo em difusão simples, eu estou realizando um transporte do meio mais para onde? Para menos. Então, transporte passivo por difusão simples. Passagem de soluto. O que é soluto? Partículas moleculares. Do meio onde sua concentração é maior para um outro meio onde sua concentração é o quê? Menor. Então, quando eu falo de transporte passivo por difusão simples, vai ser o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Passagem de soluto do meio hipertônico. Quando eu falo meio hipertônico, é aquele meio mais concentrado. Para o meio hipotônico, onde você tem um meio que menos concentrado. Então, quando a gente fala de difusão simples, eu vou falar de quê? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Cuidado, o meio mais concentrado de quê? Soluto. Esse meio mais concentrado é chamado de quê? Hipertônico. O meio menos concentrado é chamado de quê? Hipotônico. Onde vai ser o quê? Pouco soluto. Tá aqui uma animaçãozinha para a gente entender o que eu falei para vocês. Passivo, sem gasto de energia. Meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A gente sabe que a membrana, ela deve ser o quê? Permeável. O que é permeável? Ela seleciona o que entra e o que sai. Deve haver diferença na concentração de soluto dentro e fora da célula. O que é que eu estou mostrando aqui? Esse ponto aqui é a membrana plasmática. Ela vai selecionar o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, quando a gente fala de difusão simples, o meio mais concentrado vai passar para o meio menos concentrado e equilibrando a célula.
sem ocorrer gasto de quê? Energia. Então, difusão simples, processo passivo, sem gasto de energia. Meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Vimos a difusão simples. Agora, vamos falar da difusão facilitada. Mesmo detalhe, o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Qual é a diferença de uma difusão simples para uma difusão facilitada? Muitos alunos ficam a perguntar: qual é a diferença? Já está falando aqui, ó, facilitada. Quando a gente fala de facilitada, vai existir um facilitador. Passagem do soluto através das proteínas integrais, que essa proteína é conhecida por uma enzima, que essa enzima ela é chamada de quê? Permease. É o carrinho que vai levar o soluto para dentro da célula. Esse facilitador que vai ajudar o meio mais concentrado levar o soluto para o meio menos concentrado, já que não consegue atravessar o quê? A membrana celular. Então, já sabemos que a membrana ela é semipermeável, ela seleciona. As partículas menores, ela entra com bastante facilidade, com bastante facilidade. E o que é que vai acontecer? Essa facilidade não ocorre gasto de energia. É o que a gente chamou de difusão simples. Quando eu falo de difusão facilitada, vai existir um facilitador, que esse facilitador é uma enzima, que essa enzima ela é chamada de quê? Permease. É uma proteína especial. Quando a gente estudou bioquímica, a gente viu que a enzima ela é uma proteína, mas ela é uma proteína especial. Ela é um catalisadorzinho biológico. As proteínas facilitam a entrada e a saída do soluto. Então, quando a gente fala facilitada, existe essa proteína, que essa proteína é chamada de quê? Permease. Então, eu tenho aqui, ó, a difusão facilitada. Essa proteína aqui, ela é chamada de permease. Então, canais iônicos permitem a passagem de íons e somente abrem após o estímulo. Então, essa proteína recebe o soluto e envia para o meio intracelular, meio extracelular e o meio intracelular. Então, essa proteína aqui, ela vai facilitar a entrada do soluto, que a membrana bloqueou a sua entrada, mas sendo que existe a facilitada. Cuidado nesse ponto. Difusão simples não tem o facilitador, que esse facilitador é chamado de permease. E por último, vamos ter outro transporte passivo, conhecido por osmose. Osmose ocorre muito com a água. O que é que a gente pode falar da osmose? O meio menos para o meio mais concentrado. Passagem de quem? Água. Não é soluto, vai ser solvente. Então, é a passagem de quem? Água. Através da membrana de uma região que? Hipotônica. Quando a gente fala região hipotônica, é a região menos concentrada.
para uma região que hipertônica. Essa região hipertônica é uma região que muito concentrada. Passivo sem gasto de energia de osmose. O que é que a gente pode falar aqui? Quando eu falo de osmose, ocorre muito questão de vestibular, essa fotozinha aqui com as hemácias. O que é que eu tenho aqui? Solução isotônica, solução hipotônica e a solução hipertônica. Quando eu falo isotônica, iso igual. Então, a célula ela está igualzinha, a hemácia ela está normal. Aí o que é que vai acontecer? Entra água, sai água. Mas tem um detalhe. Quando eu falo em uma solução hipertônica versus uma solução hipotônica, hipotônica é o meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aí o que é que vai acontecer? Entrou água na hemácia, então o cloreto de sódio. Entrou, a hemácia vai crescendo. Vai chegar um certo ponto que essa célula, a membrana, ela vai se romper, chamado lise celular. Então a membrana aqui ela se rompe, procedimento chamado de lise celular. A célula no meio hipotônico, na osmose, a célula vai ficar o quê? Túrgida. O que é uma célula túrgida? É uma célula cheia. Então é uma célula gorda. Olha o desenho, quando você estiver fazendo a prova, olha o desenho. Se ela tiver mais cheia, ela está túrgida. Quando eu falo que ela está plasmolizada, a água entra e a água sai. A quantidade de perder mais saída de água é maior do que a entrada de água. Então, quando começa a perder água, a célula fica murcha. É o que acontece com as pessoas idosas. Então, as pessoas idosas, no seu tecido epitelial, ela perde muita água e a célula vai ficando o quê? Plasmolizada. Ela vai ficar túrgida. Já a célula plasmolizada, ela vai ficar murcha. Já o bebê, ele tem célula túrgida, porque a entrada de água é maior do que a perca de água, devido ao procedimento chamado de quê? Osmose. Então, a osmose, eu tenho solução isotônica, solução hipotônica, solução hipertônica. Hipotônica, a entrada de água, então a célula começa a ficar cheia. Hipertônica é a saída de água, a célula começa a ficar o quê? Murcha. Diferente de difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples é relacionada ao soluto. Hipertônica é o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando eu falo de osmose, vamos trabalhar com a água. Então, hipotônica, mais cheio. Hipertônica, perca de água. Transporte através da membrana. Agora vamos para o transporte ativo. Transporte passivo, sem gasto de energia. Transporte ativo, ocorre gasto de energia. O que é que eu posso falar aqui a vocês? Ocorre contra o gradiente de concentração. Vai existir uma briga do que vai entrar e a célula bloqueando para que ele não entre. E por isso a célula gastará o quê? Energia. Para transportar a substância desejada do meio menos concentrado para o meio mais concentrado.
Então, quando a gente fala de um transporte ativo, ocorre gasto de energia. Quando eu falo de um transporte passivo, não ocorre gasto de energia. O transporte ativo mais comum em provas de vestibular para vocês é o que a gente chama bomba de sódio e potássio. O que é que vai acontecer nessa bomba de sódio e potássio? O potássio é maior dentro da célula e o sódio é maior fora da célula. Então vai ter uma concentração de potássio maior dentro da célula e uma concentração de sódio maior fora da célula. Vamos ver o que é que vai ocorrer no transporte ativo. Poderíamos esperar que por difusão as concentrações se igualassem. Já vimos que existe difusão simples e difusão facilitada. E no processo de difusão, a célula ela vai igualar, se fosse por difusão. Mas sendo que no transporte ativo, essa difusão ela não pode ocorrer. Por que ela não pode ocorrer? Porque a célula ela gasta energia para bombear sódio e potássio em sentido contrário ao da difusão. Então, presta bem atenção. Transporte ativo ocorre o gasto de energia. Transporte passivo não ocorre gasto de energia. O transporte ativo mais comum é a bomba de sódio e potássio, onde a gente tem maior concentração de potássio no interior da célula e maior concentração de sódio no exterior da célula. Mas para igualar, não pode ser por difusão, porque ocorre o quê? Gasto de energia. Para bombear o sódio para dentro e potássio em sentido contrário. Então, o sódio entra, o potássio sai. Está aqui o exemplo mais comum da bomba de sódio e potássio. Eu tenho 3 sódio e 2 potássio. Os 3 sódios são enviados para fora da célula e os 2 potássios são enviados para dentro da célula. O interior da célula torna-se negativo devido ao déficit de cargas positivas no interior da célula. Então, está aqui, 3 sódios saindo e 2 potássio entrando. E ele fica o quê? Entra um e sai outro. Contra quem? O gradiente de concentração. Diferente da difusão. A difusão é o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui não. Um entra e o outro sai. É o exemplo mais comum em provas para vocês. Ocorre contra o gradiente de concentração e por isso a célula gastará energia para transportar as substâncias desejadas. Onde eu tenho o menos para o mais. Outro transporte, endocitose. Endo significa dentro. É o englobamento de partículas e micro-organismos para o meio intracelular. Existem 2 tipos, fago e pinocitose. Fagocitose. Endocitose já sabemos que é o englobamento. E o que é fagocitose? É um englobamento de partículas sólidas. Quando eu falo fagocitose, englobamento de partículas sólidas por meio de expansões citoplasmáticas. Esse meio de expansões citoplasmáticas eu vou chamar de quê? Pseudópolis. Pseudópolis é conhecido como falsos pés. Após o englobamento, forma-se um vacúolo alimentar, que esse vacúolo alimentar conhecemos por fagossomo. Vacúolo alimentar
ou fagossomo. O que é mais cobrado em prova? Fagossomo. Fagocitose. O ponto principal de uma fagocitose que nós conhecemos é a alimentação das amebas. E outro ponto também, defesa do nosso organismo, chamado de quê? Glóbulos brancos. Então a fagocitose pode ocorrer na alimentação de uma ameba e na defesa do nosso organismo contra partículas estranhas, que os glóbulos brancos vai destruir e a gente realiza a nossa imunidade. Está aqui a fagocitose. O que é que eu posso mostrar aqui a vocês? Eu tenho aqui uma partícula alimentar grande. Essa partícula alimentar ela vai ter que ser quebrada. E o que é que vai acontecer? As expansões citoplasmáticas, que nós chamamos de quê? Pseudópodes. Que esses pseudópodes são chamados de falsos pés. Ele chega e ele vai o quê? Englobar a ameba. Vai englobar as partículas alimentares. Então esse pseudópodes que a ameba vai ter, englobou. Quando englobar, vai formar o que a gente chama de quê? De fagossomo. Até destruir quem? Essa partícula alimentar. Então quando a gente fala de fagocitose, é um englobamento de partículas sólidas. Partícula alimentar grande, é uma partícula sólida, formando o que a gente chama de quê? Fagossomo. Quando eu falo pinocitose, qual é a diferença de uma fagocitose para uma pinocitose? Fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Então está aqui, partículas líquidas, as quais tocam a membrana e provocam a sua invaginação, formando bolsas que contêm um material englobado, denominado o quê? Pinossomo. Opa! Fagocitose forma o fagossomo. Pinocitose forma o que a gente chama de quê? Pinossomo. Está aqui, partículas alimentares pequenas. Essas partículas alimentares pequenas, ela vai formar um canal. É esse canal aqui que vai ficar como se fosse uma gotícula. E essa gotícula vai formar o que a gente chama de quê? Pinossomo. Então, fagocitose, usa-se o pseudópodes. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Todos esses dois procedimentos ocorrem com gasto de quê? Energia. Transporte ativo. Bomba de sódio e potássio, fagocitose e pinocitose. E vamos ter o que a gente chama exocitose. Exocitose, exo significa fora. Então eu tenho endocitose, que essa endocitose é fagocitose e pinocitose. E o que é que vai acontecer? Exocitose ou plasmocitose. Então a exocitose vai ser a expulsão do material que entrou na célula. Eliminação de substância a partir de bolsas citoplasmáticas. As bolsas contendo material a ser eliminado aproximam-se da membrana e funde-se ela, expelindo o seu conteúdo. As células por exocitose podem eliminar restos metabólicos ou secretar produtos úteis ao organismo. Então eu tenho aqui, ó, a exocitose. Observa o desenho. No livro de vocês tem esse mesmo desenho que eu coloquei aqui para vocês. Quando eu falei de endocitose, observamos o quê? A fagocitose, o englobamento de partículas sólidas através do pseudópodes.
E a pinocitose, englobamento de partículas líquidas. A plasmocitose ou exocitose vai ser o quê? A expulsão. Então, ele destruiu essa partícula e ela vai o quê? Expulsar, colocando para o meio externo da célula. Quando eu falo fago, entra, pino, entra, exocitose, coloca para fora. Galera do primeiro ano, nessa aula de hoje, que eu passei para vocês, falando sobre membrana plasmática, o ponto principal que vocês têm que acompanhar no livro de vocês, no capítulo de célula e o assunto envolvendo membrana plasmática, você tem que ver a composição da membrana, como é que a membrana ela é constituída. Você vai ter que observar a função da membrana e os transportes da membrana. Observe a diferença de transporte ativo para o transporte passivo. Veja que o transporte passivo não ocorre gasto de energia. Ele é dividido em 3 grandes grupos. Transporte passivo por difusão simples, transporte passivo por difusão facilitada. Veja a diferença da facilitada para simples e por osmose. Quando eu falo de transporte ativo, ocorre gasto de energia. O exemplo mais comum em provas, bomba de sódio e potássio. Veja que um entra e o outro sai. Observe também o ponto da fagocitose, da pinocitose e da plasmocitose. Fico por aqui, até a nossa próxima aula e um grande abraço para vocês.